Boa noite, gente. A nossa disciplina de estudos contemporâneos com o nosso. Nesse vídeo, a gente pretende apresentar um possível caminho para o trabalho com o conceito de identidade na escola, conforme os conceitos de Stuart Hall que nós estudamos nos últimos meses. A gente optou por fazer algumas restrições em nossa análise, de modo a localizada melhor em meio ao universo escolar, certo? Nesse sentido, pretendemos nos limitar ao contexto do ensino médio, especificamente no âmbito das aulas de língua portuguesa. Então, let's go! De início, é importante a gente pensar nas premissas que lastram o ensino de língua portuguesa no ensino médio. Pensando nisso, nós vamos observar o que nos diz a Base Nacional Comum Curricular, certo? Nós pegamos esse ponto e vamos discutir um pouco. Então, vamos ler. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem. Respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. Então, o que é que isso significa, né? Isso significa dizer que a nossa BNCC, que esse documento, que é o basilear da nossa educação, ela já aponta a necessidade de se trabalhar com os alunos os processos identitários que correm na sociedade a partir das práticas de linguagem. Além de endossar os valores democráticos, nós precisamos também valorizar, endossar melhor os direitos humanos nessa travessia da aprendizagem, né? Então, não se trata mais de ensinar apenas estruturas gramaticais, né? Nós precisamos também alcançar um nível discursivo ideológico da linguagem. Então, nós podemos nos fazer uma pergunta que seria: como fazer isso na aula de língua portuguesa, né? Para responder essa questão, é importante relembrar que, na realidade atual, o ensino de língua portuguesa ela se pauta nos diversos gêneros textuais que circulam o mundo verbo-ideológico. Isso significa que nós devemos apresentar as múltiplas possibilidades de práticas de linguagem, não se restringindo apenas a uma análise formal, mas também conteudística e contextual dos textos com os quais nós trabalhamos em sala de aula, né? Então, para além da análise de texto, é necessário trabalhar com a produção deles em suas diversas formas, certo? E no ensino médio, a gente observa um foco maior no trabalho com o texto dissertativo argumentativo, que é uma modalidade, né, específica cobrada pelo Enem. Esse texto exige que a gente trabalhe com o nosso aluno não somente a estrutura formal, né? Isto é, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas também ele exige que a gente apresente aos nossos alunos um arsenal teórico que permita a eles convencer, né, na proposta, a argumentação. E que os permitam convencer a argumentar. Então, o modo como escolhemos esse arsenal teórico, ele necessita de uma análise dos últimos temas cobrados no Enem, né, em suas propostas de redação. Então, a gente trouxe hoje para vocês aqui algumas propostas de redação que já foram cobradas no Enem. Por exemplo, a de 2019, que o tema foi a democratização do acesso ao cinema. Em 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Em 2012, movimento migratório para o Brasil no século XXI. Em 2011, viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. E em 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Então, a gente consegue notar que o Enem sempre busca temas que estão na ordem do dia do mundo contemporâneo. Então, nosso aluno, ele
necessita estar atento ao que acontece ao seu redor e precisa estar habilitado para analisar criticamente esses fenômenos que o cercam, não é verdade? Então, na nossa aula de produção textual, nós devemos pensar na construção desse arcabouço analítico do aluno, na sua capacidade de criar teses e sustentá-las com bons argumentos, né? Então, é aí que se abre a possibilidade de inserirmos as discussões sobre a identidade em sala de aula, especificamente a partir das considerações de Stuart Hall no livro que a gente trabalhou já durante esses meses, né? A identidade cultural na pós-modernidade. Se a gente parar para pensar nos conceitos de Hall, podemos encontrar uma base teórica que nos permite refletir muitos temas que aparecem no Enem. Então, vamos ver alguns exemplos, como em 2016, que foi a questão do combate à intolerância religiosa. A gente sabe que, obviamente, a religião é um componente que influencia a nossa formação identitária. E a intolerância religiosa, no cenário contemporâneo, ela se associa a uma disputa que fecha os olhos para a pulverização de instituições centralizadoras, pensando o mundo como todo uno e singular, onde só há espaço para o único discurso religioso, uma única verdade, né? Então, apresentar ao aluno o arcabouço de Hall com conceitos de descentramento, de tradução, pluralidade, pode auxiliá-los, né, no desenvolvimento de caminhos que valorizem as diferenças culturais, sejam elas de ordem religiosa, étnica, sexual e etc. Outro tema que já faz assim, de cara a gente pensar em Hall, é o de 2012, né, que foi o movimento imigratório para o Brasil. Quando estudamos o livro, nós percebemos que os fluxos migratórios estão no cerne da multiplicidade de identidades na pós-modernidade, o que contribui para o esfacelamento das identidades físicas e fixas nacionais. O autor, ele aborda as possíveis consequências desse movimento, né? Como a xenofobia, a recusa das identidades mistas, o processo de tradução, entre outras coisas. Então, se o aluno entra em contato com esse tipo de conhecimento, ele poderá desenvolver bem melhor o seu raciocínio no texto, né? Então, afinal, não há como a gente escrever sem possuir conteúdo, não é verdade? Nós, enquanto futuros professores de produção, nós temos que ter isso em mente, né? E a nossa função não se pode resumir ao ensino de regras gramaticais, nem de fórmulas textuais, questões estruturais. A gente deve expandir a reflexão acerca dos processos identitários, as relações de poder e os conflitos que mediam as práticas sociais da linguagem, como já foi posto pela BNCC. Então, Stuart Hall, ele não deve ser o único teórico trabalhado, certo? Nós devemos trazer outros teóricos à nossa realidade, como Bauman, como Byung-Chul Han, temos também Gessé de Souza, temos muitos outros. E a concretização desse trabalho deve se dar a partir da interdisciplinaridade, né? Nós, professores, devemos trazer de outras aulas para a aula de produção do texto. Além disso, nós, professores de produção de texto, não precisamos nos restringir apenas a esse gênero cobrado pelo Enem. Nós podemos trazer à tona outras modalidades discursivas que estão presentes na vida do aluno, por exemplo, o podcast, né? Com certeza, todo aluno contemporâneo sabe o que é um podcast. Então, há inclusive outros vestibulares que no Brasil exploram esses outros gêneros, como, por exemplo, a Unicamp, que em 2019 ela deu 2 propostas aos alunos para fazer uma redação, né? A primeira era de um abaixo-assinado em defesa de uma professora acusada de doutrinação política. E a segunda era a postagem num fórum online sobre o tema IDH e crescimento do PIB como indicadores de desenvolvimento.
Então, levar essas propostas de práticas de linguagem para diversas aulas de língua portuguesa pode ser um caminho muito frutífero para o desenvolvimento das competências requeridas pela BNCC, né? Além de se abrir um espaço para o trabalho com questões críticas sobre o mundo contemporâneo, entre elas também a questão da identidade. Então, isso tudo contribui para a superação do ensino meramente formalista, que é o que a gente vê muito, né? Com foco nas estruturas gramaticais, tornando o nosso aluno mais hábil a participar das práticas de linguagens sociais, dominando formas composicionais e uma base crítica pertinente, né, para os diversos problemas que circundam o nosso mundo atual. É isso, gente. Essa foi a nossa análise, né? Foi o nosso trabalho. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Nós do grupo agradecemos demais. E tenham uma boa noite.